Hoje quero compartilhar com você o conceito do Anatman, que é um dos conceitos mais elevados do budismo. Eu não vou compartilhar exatamente como pregam os sutras. Eu vou compartilhar com você uma percepção pessoal que eu tive a respeito desse assunto. E aqui é necessário dizer que as minhas concepções pessoais não surgem apenas de mim mesmo, de toda a convivência reflexiva que tenho ao comungar, ao saber, ao conhecer o pensamento de grandes figuras da humanidade que existiram antes de mim. Notadamente, eu estarei compartilhando uma percepção que tem algo em comum com o Buda, que ensinava compaixão, com Jesus, que ensinava o amor, que era um outro nome para a compaixão budista, e com Eisenstein, que ensinava uma teoria a respeito da economia sagrada, que tem tudo a ver com essas verdades. Então, o que eu vou dizer a você, na minha concepção a respeito do Anatman, é uma coisa que não é exatamente minha, é minha percepção de verdades maiores, de pensadores maiores que eu, que pensaram antes de mim. A palavra Anatman vem do sânscrito e significa o não-eu, mas não é o não-eu no sentido de você com a sua essência, e sim o não-eu entre você e o seu ego. O ego não é o eu. O ego é uma percepção de separação que acomete a todos os seres humanos. E vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O ego surge através do momento em que começamos a nos perceber como individualidades. A criança nasce, de repente ela recebe um nome, e ela percebe que o nome dela é diferente do nome de outras pessoas, e ela percebe que o ser dela, o corpo dela, a personalidade dela, é distinta da personalidade e do corpo de outras pessoas. E com isso se inicia uma separação. Ela perde aquela noção de ser parte de um todo único, harmonioso, que poderíamos chamar de absoluto. Alguns chamam de Deus, mas tanto faz o rótulo que você dê. Você é parte de um todo. E esse todo se desfaz quando você começa a cultivar em si mesmo a percepção do ego, da existência separada dos demais. Você começa por se perceber separado dos outros semelhantes a você, da humanidade, dos outros seres humanos. E depois isso exacerba para uma percepção em que você se vê separado do seu próximo, que é a natureza, são as demais espécies e os demais seres, a floresta, a montanha, o ar, o sol, a luz, tudo que está próximo a você, mas que não é seu semelhante. Se nós nos percebemos separados dos semelhantes a nós e separados daqueles que estão próximos a nós, nós estamos nos separando de todo o universo, de toda a natureza. E então viveremos uma vida solitária e egoísta. Se nos concebemos como existentes e separados de tudo e de todos, então percebemos que não nos importamos com mais ninguém e com mais nenhuma coisa. E aí temos a tendência a perceber, então, nesse ângulo, desse ponto de vista, que também o universo não tem nada a ver conosco. E então, e por consequência, se não cuidamos de ninguém que seja semelhante a nós, e nem daqueles que estão próximos a nós, como as outras espécies de vida, incluindo as plantas, a terra, nós estamos nos extinguindo. Se não cuidamos de ninguém, concebemos que ninguém cuida de nós, nem a natureza, nem nada, porque nos percebemos como indivíduos separados de tudo que existe. Isso nos isola, isso nos extingue, nós não temos nada em comum com ninguém, portanto, não temos nada em comum com a comunidade. Dizendo de outra forma, se nos percebemos como separados de todos e de todos, não nos incomodamos com ninguém e também ninguém se incomoda conosco. Não nos incomodamos com a natureza, com o universo, e nem a natureza e o universo parecem se incomodar conosco, já que nós temos uma percepção errônea, que nos faz perceber as coisas dessa forma.
Esse conceito de separação é que cria o mundo tal como ele é. Com isso é gerada violência, os desníveis sociais, as classes dominantes e as classes dominadas, e com isso surgem os preconceitos, o racismo, a xenofobia. É isso que fazemos quando cultivamos essa distinção entre nós e tudo quanto existe. Já que somos separados de tudo quanto existe, por que iríamos querer o bem de alguém? Nós queremos apenas o bem do nosso ego. E isso é um grande erro que faz o mundo ser como ele é. Se você se imagina existindo separado de todos os seres, ou sejam eles semelhantes ou próximos a você, você está cultivando tudo que é mal. Você está se vendo como separado de tudo, indiferente a tudo. E se você é indiferente a tudo, tudo é indiferente a você. E aí acabou a comunidade. Não existe uma unidade comum a você e ao que existe ao seu redor. Sendo você separado de tudo e de todos, do universo, da mãe natureza, do teu semelhante, daqueles que estão próximos a você, você está gerando um sentimento hostil aos demais. Você pensa apenas em si mesmo, você cultiva apenas o seu ego, você esquece que o seu verdadeiro eu é comum a tudo que existe, vive em comunidade, é a soma, somos todos um. Se o universo e a mãe natureza existem separado de você nessa concepção errônea, você começa a perceber que as dificuldades, os tropeços, as provações e os obstáculos que surgem no seu caminho passam a ser castigos. Isso se deve a você ter uma percepção que não faz você, não permite a você perceber que tudo que tem valor na vida lhe foi dado. De graça, você não teve que pagar para nascer, você não paga para respirar, você não paga pela luz do sol, você dispõe do alimento na natureza, embora, para ter acesso a ele, devido a esse sentimento de isolamento, surgiu o princípio da economia no mundo e você tem que pagar para poder se alimentar, para ter onde morar, para ter como se locomover, infelizmente. Mas se você cultiva uma percepção fundamentada no eu e não no ego, você não se vê separado do seu semelhante e nem do que está próximo a você, as outras espécies de vida, a floresta, a árvore, a luz do sol, o ar que você respira. E nesse caso, com essa percepção mais justa, você se sente na necessidade de reciprocar. Ora, se tudo lhe foi dado, por que não dar algo em troca? E em que consistiria esse dar algo em troca? Na gratidão, que é a virtude que os filósofos gregos diziam que é a mãe de todas as virtudes. Percebendo que você é parte de um todo, que você existe em comunidade, uma unidade daquilo que é comum a todos, você está cultivando o verdadeiro eu e não o ego. E ao cultivar o verdadeiro eu, você percebe que há uma interação entre você, a mãe natureza, o seu semelhante, as criaturas que estão próximas a você, e isso gera uma reciprocidade que chamamos de gratidão. E nesse momento de gratidão você percebe que os obstáculos, as dificuldades, as provações que você passa não são castigos, são maneiras da mãe natureza trazer a você algum aviso a respeito de um processo evolutivo que você pode cultivar. Então, cada um desses obstáculos, cada uma dessas provações, são apenas maneiras da natureza de fazer perceber, crescer e evoluir. E elas desaparecerão quando você aprender essa preciosa lição. Todas as provações trazem a você lições de vida que você necessita aprender. E ao aprendê-las, essas provações desaparecem. Mas enquanto você não as aprende, elas voltam à sua vida de forma recorrente, reincidiva às vezes, até que você aprenda. Quando você aprendeu, você liberou esse processo evolutivo e elas não mais vão te atazanar.
Haverão outras provações, provavelmente, no decorrer da sua vida, porque haverão outras lições a serem aprendidas. Ou seja, as provações, as vicissitudes, as dificuldades desaparecem porque elas lhe foram enviadas com uma missão, que era lhe ensinar uma lição. Se você aprendeu a lição, a missão delas já está cumprida, elas vão embora. Mas se você não percebe que você é parte de um todo único, então, graças ao egoísmo que separa você dos demais, por causa do ego, você entra numa viagem difícil de lidar. E essa separatividade faz você iniciar um processo de competitividade e disputa. Você passa a competir com todos os seus semelhantes, com todas as outras espécies que são o seu próximo. E essa competição não conduz a nada. E se você persistir nessa percepção errada, você começa, através dessa competitividade, a se aperceber que, por estar competindo com os outros, você necessita de um meio de comparação e de um mecanismo de troca. E esse mecanismo de troca, nos dias de hoje, nada mais é do que o dinheiro, que é a última camada dessa separação que você tem entre você e a natureza, seu próximo, seu semelhante. Você precisa transcender essa última instância dessa comparação, que é o veículo de troca que chamamos de dinheiro. Esse mecanismo de troca, que é, digamos assim, a última oitava desse processo de separação, já que é um mecanismo de troca e exige que, ao invés de você ter acesso às coisas que a natureza lhe oferece, você tem que pagar por elas. Isso gera os desníveis sociais, a miséria humana, as classes dominantes, as classes dominadas, os preconceitos, as separações, enfim, o racismo, a xenofobia. E isso gera hostilidades e cria em você a necessidade de dominar, não só em você, como a todos aqueles outros seres que cultivam essa noção do ego, de egoísmo e de separatividade. E eles querem dominar você, e você a eles. Quem cultiva esse tipo de noção de separatividade está cultivando também a necessidade de poder sobre os outros e também sobre a natureza e o universo que o cerca. E a maioria de nós está cultivando esse tipo de jornada. Isso vai destruir a humanidade, vai destruir o planeta, está gerando miséria, guerras, hostilidades, violências e conceitos muito individuais sobre suas posses que estão transtornando o planeta, vai destruir a Terra e a humanidade. Isso gera crises que não podem ser controladas porque se fundamentam nesse desejo de dominar, o que gera competitividade e uma ânsia de dominar os demais. Isso destrói a tudo. Não temos que controlar tudo o que está à nossa volta. Podemos conviver de um jeito comunitário, ou seja, ser uma unidade e ter algo em comum. Perceba que o dinheiro não tem valor em si mesmo, ele é só um mecanismo de troca. O valor que ele tem é atribuído pelas pessoas. E se você tem o dom de atribuir ao dinheiro algum valor, você também tem o dom de atribuir valor àquilo que você tem em relação aos demais, os seus relacionamentos, sua interação com os demais, com os outros seres, com a natureza e também sua interação com a possibilidade de demonstrar gratidão pelo que você tem, distribuindo uma parte do que você tem para aqueles que não têm o suficiente. Isso é ser uno com o lado comum do ser humano que chamamos de comunidade. E se você tem uma percepção mais elevada, notará que, embora o dinheiro propicie às pessoas a possibilidade de adquirirem coisas que lhes são úteis, também propicia que o mal, quando o dinheiro é mal distribuído, quando quem tem não procura ajudar a quem não tem, isso gera miséria, doença. Dessa forma é gerado a carência, a necessidade, a escassez, que não haveria se nós nos juntássemos em uníssono para ajudar aqueles que não têm. Aqueles que têm podem, com
compartilhar uma parte do que têm àqueles que não têm. Sim, eu sei. Se fizermos isso, se distribuíssemos todo o dinheiro do mundo por igual a todas as pessoas, em pouco tempo esse dinheiro voltaria para as mesmas mãos. Porque as escolas não nos educam a respeito da sobrevivência financeira, não nos educam a respeito do valor que podemos adquirir através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. Isso não nos é ensinado nas escolas. Isso contribui para que a ausência de recursos financeiros nas classes menos abastadas contribuam para a escassez, para a miséria e para um sistema de troca que é estranho. Os bancos e as entidades financeiras que detêm o poder do dinheiro emprestam esse dinheiro apenas àqueles que produzem algum bem ou algum serviço e, infelizmente, se recusam a emprestar esse dinheiro àqueles que necessitam dele. Ora, como resolver esse estado de coisas? Com educação. Precisamos, podemos, queremos e devemos ensinar às pessoas que não têm uma cultura financeira como lidar com o dinheiro, para que elas também possam produzir bens e se tornarem autossuficientes em suas necessidades. E isso alimenta o ego e um estado de ser que aumenta ainda mais a distância entre as pessoas, né? Em vez de trazerem para uma maneira comum de se unir com os demais, que nós chamamos de comunidade. Então vemos que o dinheiro só favorece aqueles que dispõem dele em abundância, corroborando aquela frase bíblica que é repetida em 3 evangelhos que diz: àquele que tem, mais lhe será dado, àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E como é que você inverte esse estado de coisas? Demonstrando gratidão. Porque se você não demonstra gratidão pelo que tem, você jamais terá em abundância, porque há mecanismos dentro da sua mente, do seu ser, do seu eu verdadeiro, que só fazem perceber que você merece quando você agradece por aquilo que você tem em primeiro lugar. A gratidão é mesmo a mãe de todas as virtudes. Infelizmente, aquilo que a natureza nos propicia a granel e gratuitamente volta a nós oferecido por aqueles que transformaram isso num serviço ou num bem de consumo, através da troca pelo mecanismo que nós denominamos dinheiro. Isso é um alento maior para o ego e diminui o eu. E quando você alimenta o ego, gera competição, ou tornar-se melhor que os outros, ou se supor melhor que os outros, a comparação pejorativa e tudo aquilo que destrói o que é comum a todos nós. E com isso a vida fica cada vez mais difícil. Entenda que por comunidade entendemos tudo aquilo que é comum a todos e que pertencem a todos e que está à disposição de todos. Quando nós, não inflando o nosso ego, não entramos em competição, em comparação e em disputa, o que elimina a possibilidade da comunidade, que é a unidade unido ao senso comum a todos os seres. Ao nos percebermos como parte de um todo, temos tudo em comum, tudo pertence a todos. Mas, infelizmente, ao nos separarmos, ao nos vermos como seres de ego, egoístas, aí surge todo o resto daquilo que nos condena na vida comunitária. Todos temos a competência e a capacidade de compartilhar e de doar aquilo que nos sobra. E isso não significa só dinheiro, também significa compartilhar o saber, a sabedoria, o conhecimento que seja útil e colocado em prática para que todos tenham uma maneira de sobreviver que seja útil a toda a comunidade. Se conseguíssemos que fosse ensinado nas escolas esse conhecimento precioso, ao invés de um monte de matéria que são apenas parcialmente úteis em nossas vidas, nós conseguiríamos incutir nas crianças um valor tão extraordinário que, quando adultos, eles aprenderiam a compartilhar, a dominar o ego e a cultivar o eu e a espiritualidade.
Podemos compartilhar com todos que se aproximem de nós o saber que adquirimos a respeito dessas coisas. E compartilhando esse saber, estamos compartilhando também a competência para que essas pessoas possam ter uma vida significativa em termos comunitários e com menos necessidades, que são geradas justamente porque, nos vendo separados dos demais, geramos competitividade, separação, a tentativa de sermos superiores aos outros, de vencermos, de disputarmos. E é isso que condena a humanidade neste momento. Notou que não tivemos que pagar para nascermos, para respirar, para enxergar, para ter luz, pelo calor do sol. Não pagamos por nada disso. Isso nos foi dado de graça pelo universo, pela mãe natureza. Por que então gerar essa precificação dos esforços, enfim, de exigirmos que essas coisas só possam chegar ao nosso alcance através de um custo? Por que não gerarmos uma vida comunitária em direção ao bem, em direção a ter um mundo cada vez melhor? A escola deveria nos ensinar coisas a respeito de uma filosofia de vida, da gratidão, né? Do compartilhamento. A percepção da vida está poluída por uma concepção, que é uma concepção econômica que divide as pessoas, que não nos faz perceber que estamos disputando tudo com as demais pessoas. E isso nos apequena, isso nos traz problemas, isso cria situações muito difíceis de serem contornadas. E uma vida comunitária, se você perceber que você tem mais do que aquilo que você necessita, você pode doar àqueles que estão necessitados, compartilhar. Daí o nome comum, comunidade. O dinheiro pode gerar saber a você. Você pode se permitir ter cursos, recursos, ler livros, viajar, compartilhar conhecimento com outras pessoas. Mas a maioria das pessoas não dá valor a isso, porque não foi educada a perceber que isso é o sentido verdadeiro da vida humana. E como contornar isso? Fazendo as pessoas saberem, fazendo com que elas compreendam que compartilhar o saber que elas possuem ajuda as outras pessoas a viverem uma vida comunitária. Não é só compartilhar o dinheiro, é compartilhar a sabedoria, o conhecimento transformado em ação, para que as pessoas se tornem capazes de sobreviver. Quando você compartilha o saber que semeia amor, paz, compreensão entre os seres humanos, você está compartilhando aquilo que tem um verdadeiro significado para que as pessoas possam viver e sobreviver com uma vida ética. Você estará semeando o bem e a ética. E qual é a maneira de iniciar essa semeadura? Demonstrando gratidão pelo que você tem. Você observou que você tem muito mais a agradecer do que a pedir. Semeando a gratidão, compartilhando com as pessoas que estão com você, compartilhando com a sociedade em que você vive, você gera essa noção, esse conceito de compartilhamento entre todos os seres. E aí todos terão o suficiente. Poderemos então cuidarmos uns dos outros. Uma vida centralizada no ego e no egoísmo só tem valores econômicos, não tem valores éticos e torna difícil a convivência com as outras pessoas. Precisamos uns dos outros e, ao percebermos isso, podemos viver numa vida comunitária, sendo uma unidade que é comum a todos. Isso não é uma tarefa fácil e, por isso, estou convidando você a compartilhar esse conhecimento com o máximo número de pessoas. Isso se torna tão difícil no mundo de hoje que, em português, o conceito de anátema gerou uma palavra negativa, anátema. Por quê? Porque é uma possibilidade que contraria a dominação econômica que está vitimando o mundo. Compreenda que o Buda não estava negando a possibilidade de vivermos em comum. O que ele estava negando é esta percepção de vivermos no ego, ao invés de vivermos no verdadeiro eu, que gera o amor, a compreensão e a paz.